Angélica é um dos maiores exemplos de fé que a gente tem vivido na nossa igreja, de resposta de oração. Quem viu a Angélica ali o ano passado, que foi na mesma época que o meu marido passou por um processo muito difícil também, que foi um milagre que eu pedi para o Senhor o ano passado. E eu fui levar meu marido para fazer o primeiro exame, o primeiro retorno ali. Ela estava naquela UTI, eu pude entrar lá, eu realmente não a reconheci, saí de lá muito assustada, porque eu já tinha passado, né, por uma UTI com meu marido, que não era para ter passado, mas enfim, o Senhor permitiu que ele passasse. E hoje eu louvo a Deus, Angélica, pela sua vida. Vem contar um pouquinho do que o Senhor fez na sua vida para nós. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Hoje, quando eu estava passando a minha camiseta para vir, eu li a frase que está escrito atrás: passando por processo para viver milagres. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Passei pelo processo e estou vivendo um milagre. E eu levantei hoje muito empolgada, muito feliz e agradecida a Deus, porque alguns meses atrás eu não teria a chance de, pelos médicos, de estar aqui essa tarde. Setembro do ano passado, eu estava bem aparentemente, e de repente começou uma dor no meu lado esquerdo, lado direito. E eu não dei importância àquela dor, mas não foi mais do que 2 dias para eu chegar no hospital, já quase morrendo. E quando eu fui atendida ali, às pressas, os médicos me examinaram e disseram para o meu esposo: temos que fazer alguma coisa muito rápido por ela, que ela não consegue passar nem mais algumas horas. E ali começava o meu processo, dia 15 de setembro. E eu não tive tempo de nem me fazer uma pergunta, como eu estava naquele momento. E eu me lembro que alguns dias antes, eu indo embora da oração da manhã, junto com a minha companheira Maria, que é a dirigente do ciclo de oração lá da minha congregação, no Parque Ster. E eu disse para ela: Maria, devemos aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que Deus nos dá, de podermos estar na sua casa, de estar numa oração da manhã, na tarde da bênção, no culto à noite. Devemos aproveitar essa oportunidade. E ela falou: é mesmo. E eu não sabia que dali poucos dias eu estaria passando por este processo tão difícil. E ali fui internada às pressas. A minha glicose, quando eu cheguei no hospital, estava em 800 já. Eu não era para estar nem viva mais. Estava muito, já assim, entrando em coma. Não conseguia mais ficar de pé, não conseguia falar mais nada. E o médico só perguntou para o meu esposo: ela tem alguma coisa, ela toma algum medicamento, ela sofre de alguma doença? E ele falou: não, ela não sofre de nada. E ele falou: mas como essa mulher está nessa situação? Não tinha explicação. Ele disse: não, ela é muito saudável, ela se cuida, ela cuida da alimentação. E eu escutava ele falando com os médicos, eu queria dizer alguma coisa e não conseguia mais. E ali eu não passei mais 24 horas e fui já direto para a UTI. Dali 2 dias eu fui entubada, porque a infecção que eu tive, aí fizeram os exames todos, descobriram que eu estava, o meu pâncreas tinha parado de funcionar, não produzia mais a insulina. E ali, por isso que a glicose estava naquelas alturas. Só que a infecção que estava no pâncreas foi passando para todos os outros órgãos.
Aí não funcionava mais o meu intestino, não funcionava os meus rins, não funcionava mais nada, só estava mesmo o coração batendo. E eu não tive tempo de perguntar, Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Muitas vezes a gente passa por coisas, não entendemos o porquê dos processos que a gente passa na vida. E ali eu fiquei 49 dias naquela UTI, entubada. Tive que fazer a traqueostomia. E foi muito difícil. Tudo que eu sei da UTI foi que me contaram. E ali, todos os dias que meu esposo e alguns irmãos, irmãs iam me visitar, os médicos diziam, é grave o estado dela. É muito grave. Era só essas notícias que eles tinham quando eles chegavam lá. Ela não tem chance de sobreviver. E foi feita aquela cirurgia rapidamente. Teve que ser retirado um pedaço do meu pâncreas, um pedaço do intestino, para que eu tivesse ainda o mínimo de chance de viver. E quando eu saí daquela UTI, após aqueles 49 dias, começou ali um novo processo de reconhecimento das pessoas, reconhecimento de que eu estava no hospital, reconhecimento que eu tinha estava passando por aquele período difícil. E ali um dia eu estava olhando para cima, no teto do hospital, e eu comecei a ver muitas luzinhas piscando, como se fossem essas assim pequenininhas. E ali eu pensava comigo, o que são essas luzinhas? E Deus me fez entender que eram as muitas orações. Eu não tive tempo de pedir oração. Não tive tempo de dizer para meu esposo nada, nem para minha filha nada. Porque foi tudo muito rápido. E o processo todo durou-se 6 meses que eu passei dentro daquele hospital. Quando eu comecei a ter noção do que estava acontecendo comigo, mesmo assim eu não tinha forças, nem mesmo para conversar com as visitas que chegavam ali. Perdi quase 30 quilos, 29 quilos e pouco eu perdi. Mais de 50% da minha massa muscular perdi também. E eu não conseguia ficar mais nem sentada. Minha vida era só ficar deitada. Não conseguia mais me alimentar, porque passei muito tempo se alimentando só por sonda. E quando eu tirei a sonda, para começar a tentar comer, eu não conseguia. O alimento não ficava no meu estômago. Tudo que eu comia, se eu fizesse 5 refeições ao dia, era 5 vezes que eu vomitava. Vomitava muito. E aí fui perdendo mais peso ainda. E o médico falava para mim, você precisa ter muita força para conseguir. E eu falava, doutor, eu não aguento mais ficar vomitando, eu quero parar, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer? E um dia ele disse para mim, olha moça, você em 90% dos casos, desse tipo de caso, você é uma sobrevivente. E ali eu pude ver a mão do Senhor cuidando de mim todos os dias. Quando eles passavam no quarto para fazer a visita da manhã, eles diziam, você é um milagre. Deus gosta muito de você.
eu sabia que eram as orações. Eu tinha certeza do Deus que eu servia. E aí eu comecei, Deus, se o Senhor não permitiu que eu fosse embora, me coloca de pé novamente. Na festa do final do ano, do Congresso Geral, eu estava lá no hospital. Tive alta no sábado de manhã, que eu pedi muito para ele que eu queria vir embora. Já ia mais de 3 meses que eu estava lá. E aí ele permitiu que eu viesse para casa. Mas eu vim para casa, não conseguia ficar nem sentada. Muito fraca, muito debilitada. E ali, no sábado à noite, eu assisti o culto. E aí eu chorava, porque eu falava, eu queria fazer parte dessa festa. Não perca a oportunidade que vocês têm, que nós temos. É muito precioso o momento que nós podemos estar assim. Quando a gente se encontra na situação que eu me encontrei, a gente começa a dar valor a pequenas coisas, como poder ir ao banheiro tomar um banho. Eu não podia, não conseguia ficar nem sentada na cadeira de rodas para tomar um banho. O banho era somente no leito. Quando eu ficava um pouco tempo sentada, eu sentia muitas dores no corpo, nas pernas, doía muito, porque tinha perdido muita massa muscular. E a gente ali, eu ficava pensando, meu Deus, como eu queria pelo menos poder levantar da minha cama para ir ao banheiro. E era sempre com a ajuda da minha filha. O Senhor preparou tudo, Ele sabia o que eu ia passar. Quando a minha filha resolveu que ia fazer enfermagem, eu disse para ela, não, escolhe outra coisa para você fazer. Eu não gosto de hospital. Você vai viver dentro de um hospital, eu não quero isso para você. Escolhe outra profissão. Ela disse, não, eu vou fazer isso. Mas eu não sabia que eu ia precisar dela para cuidar de mim. Enquanto eu estava no hospital, eu não tinha direito a acompanhante. E ali um dia eu falei assim, fala para os médicos, se eles deixam você ficar comigo. E ela foi lá e conversou e o doutor falou, realmente a sua mãe não pode, porque não tem idade ainda para ficar com acompanhante, mas eu vou deixar você ficar. E ali ela ficou comigo, ficava no hospital. E o Senhor fez eu falo que foi um carinho de Deus para comigo. Porque eu não conseguia ali fazer nada com as enfermeiras, eu não conseguia quando elas chegavam para cuidar de mim. Eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, e aí ela estava lá comigo e eu ficava mais tranquila. E o Senhor foi cuidando de mim a cada dia, cada minuto. Quando eu saí do hospital no final de fevereiro, eu disse, Deus, será que eu vou ter força para chegar naquele evento? Porque vim para casa ainda muito fraca, muito debilitada. E um dia eu tinha chegado do médico, e eu estava todo esse tempo, não conseguia fazer nada, e ela cuidando da casa, cuidando de tudo, cuidando de mim. E eu cheguei, e ela falou assim, eu não sabia que você ia chegar agora, eu não fiz almoço ainda. E eu disse para ela, eu vou tentar fazer. Ela disse, não, você não aguenta, você não está aguentando ficar de pé. Ali eu botei a cadeira do lado do fogão, falei, eu vou tentar. E ali eu fiz o meu primeiro almoço depois de 6 meses.
Eu não conseguia comer comida. Minha comida, depois que tirou a sonda, era só uma sopinha muito rala, sem tempero nenhum. E aí eu disse para ela, eu quero comer comida, arroz, feijão. Eu disse para ela, eu estou com saudade de comer comida. E ela disse, mãe, você não aguenta. Eu falei, eu vou tentar. E ali eu mexia as panelas e sentava, mexia as panelas e sentava. Os meus braços doíam, as minhas mãos doíam. Porque eu não conseguia ainda ficar de pé, não conseguia mexer as panelas. E quando eu terminei aquele almoço, eu disse, eu preciso compartilhar que eu consegui fazer esse almoço. E ali eu postei aquela foto, foi o primeiro dia que eu consegui fazer o almoço. O primeiro dia que eu consegui tomar banho sem estar sentada numa cadeira de rodas. Ela falou para mim, porque você fechou a porta do banheiro. E aí eu falei para ela, eu vou tentar tomar banho sozinha hoje. E ali quando eu terminei aquele banho, eu agradeci a Deus. Foi a coisa mais maravilhosa eu poder tomar aquele banho. Poder lavar a minha cabeça. Porque era sempre no leito. Mas hoje eu estou aqui não para te contar uma história triste, não. Eu estou aqui para te contar uma história de um Deus que faz milagres. Muitas vezes é necessário passarmos pelos processos. Tem uma frase que diz que Deus dá as maiores batalhas para os seus melhores soldados. Eu me considero um bom soldado. Mas tudo isso é a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Saia daqui hoje, sabendo que você serve um Deus grande, um Deus que faz milagres, e que a gente não é nada, basta apenas uma pequena dor para você ir parar no hospital e ficar lá, e se não for a misericórdia de Deus, a gente não sobrevive, mas Deus quis que eu sobrevivesse. E hoje eu estou aqui agradecida a Deus. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria de poder estar falando. Lá no hospital, quando a psicóloga conversava comigo, ela dizia, você precisa falar, você precisa conversar. E a fonoaudióloga falava, pode ser que você não consiga mais ter o som da voz, mas eu estou falando. Eu já consigo cantar alguns hinos da harpa. E eu tinha muito medo de ficar sem falar. E eu dizia, Deus, se o Senhor permitiu que eu sobrevivesse, eu quero falar, eu quero andar, eu quero fazer tudo o que eu fazia. E cada dia tem sido um milagre que eu tenho vivido. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, que eu sei que eu não estou no hospital, ou na minha casa, eu consigo levantar da minha cama, eu consigo preparar o meu alimento, eu consigo fazer as minhas coisas. É um milagre muito grande. Creia que não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, eu não tinha noção de quantas pessoas estavam orando por mim, mas eu sei que foi muita gente. Aqueles que me conheciam, também quem não conhecia. E o Senhor ouviu as nossas orações. O Senhor atendeu as nossas orações. E eu estou aqui hoje, grata ao meu Deus, muito feliz de poder estar aqui.
eu fiquei pensando, levantei hoje cedo e disse para o meu esposo, vamos comigo no centro. Eu quero comprar um sapato novo para ir no Graça. Porque eu não conseguia mais usar nem um saltinho assim. E aí quando nós chegamos em casa, ele disse, você vai aguentar ir com esse sapato? Eu disse, vou. As minhas pernas agora estão firmes. Esse é o Deus que eu e você serve. Ainda estou me recuperando, mas estou me recuperando muito bem, para a glória de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, eu quero ler aqui estes 2 versículos no Salmo 103, que diz muito bem o que eu estou sentindo nessa tarde. Que diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu e você nunca podemos esquecer dos benefícios que o Senhor tem nos dado. Mesmo que seja uma simples coisa, como poder tomar um banho sozinha, como cuidar da nossa casa, da nossa família. Tudo isso é o benefício do Senhor para conosco. E a nossa alma, que se lembre todos os dias de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Se você não acreditava em milagre, você está vendo aqui um milagre. E creia que o nosso Deus responde a oração. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.